Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui nesta noite. Nossa primeira noite da conferência missionária com o tema Ir para Atrair. E nós queremos que você se sinta aí acolhido, se sinta confortável no sofá da sua casa. Convide aí seus parentes para se aproximar junto com você e termos essa noite, essa conferência tão aguardada. Graças a Deus nós temos a tecnologia para juntos continuarmos cultuando ao Senhor. Nós teremos 3 dias. Em cada um desses dias nós teremos temas que a ideia é nos explicar um pouquinho mais, desde o chamado missionário, o período enquanto eu não vou para o campo missionário, será que eu realmente vou? Até o campo missionário em si. Nós queremos abordar como que acontece todo esse processo, se é possível. Nós queremos também desafiá-lo, se possível, tire uma foto, você com a sua família assistindo a conferência, da tela da sua televisão, poste nas redes sociais, marque a igreja, nós vamos colocar aqui embaixo as nossas mídias sociais,
participe, compartilhe. Afinal de contas, quem vai aprender e crescer é você. Nessa noite, então, nós vamos começar com um desafio missionário para nós aprendermos um pouquinho mais, orarmos por esses países e juntos clamarmos pelo mundo perdido. Vamos lá? Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos.
Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Movida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Cantarei teu amor pra sempre. 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 La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
aproximo, quebrantado por seu amor. Buenas noches, eu sou o Abner, sou hondureño, tenho 27 anos de idade, casado com a Eunice um ano atrás, e é com muito prazer que eu estou aqui nessa noite para compartilhar com vocês do chamado missionário. E além de você aprender da palavra de Deus nessa noite, também vai aprender um pouco de espanhol, né? Aí eu estou me adaptando ainda para o português e é um desafio. Pela primeira vez, pregar em português, mas temos orado muito ao Senhor para falar com vocês nessa noite. Irmãos, à luz da cruz não temos tarefa maior e mais importante que a grande comissão. Mas, infelizmente, com a grande comissão tem acontecido o mesmo do que aconteceu com essas 4 pessoas na história que eu quero falar agora para vocês. O mundo todo, alguém, qualquer um e ninguém. E a história começa assim. A história conta que havia uma tarefa importante para fazer e o mundo todo tinha certeza de que alguém iria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Alguém ficou com raiva por isso, porque o trabalho era do mundo todo. O mundo todo achou que qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém percebeu que o mundo todo não o faria. A história acabou quando o mundo todo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia tê-lo feito. A grande pergunta para a grande comissão é: quem irá? Romanos 10 estabelece o verdadeiro significado e as respostas para essas perguntas. Irmãos, 2,8 bilhões de pessoas moram em regiões do mundo ainda não alcançadas. Estima-se que 50.000 pessoas morrem diariamente e vão para uma condenação eterna sem Cristo. E a grande comissão é o único jeito de mudar a maneira de pensar dos povos e, portanto, o jeito dos povos se comportar. A grande comissão é o jeito de destruir os ídolos de deuses pagãos que têm as nações escravizadas ao pecado. Irmãos, 2,8 bilhões de pessoas moram em regiões do mundo ainda não alcançadas. E se estima-se que 50.000 pessoas morrem diariamente e vai para uma condenação eterna sem Cristo. A grande comissão é o único jeito de mudar a maneira de pensar dos povos e, portanto, o jeito dos povos se comportar. A grande comissão é o jeito de destruir os ídolos que os povos têm e que os escraviza ao pecado. A grande comissão é o único jeito de reduzir tudo aquilo que o pecado causa. E a grande comissão, irmãos, é o único jeito de trazer as nações aos pés de Cristo a uma oração que é somente para Ele. Muitos acreditam que a grande comissão começou no Mateus 28, mas para mim não é assim. Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 2:3, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Deus estabeleceu a grande comissão no início, de Gênesis ao Apocalipse, de Abraão até nossos dias. E o único jeito que todos os povos sejam alcançados e abençoados é por meio de Cristo. Deus é o maior enviador. Ele é o maior missionário e é o grande enviador de todos os tempos. Mas a pergunta continua sendo: quem irá? Quem ajudará as pessoas a passarem de uma condição rebelde a uma condição de eterna adoração para nosso Cristo Jesus? Quase 3.000 anos atrás, Deus fez a mesma pergunta para o profeta Isaías. O extraordinário da resposta do Isaías não foi como a resposta que Moisés deu em Êxodo 4:10, nem como a resposta de Jeremias em Jeremias 1:6, nem como a resposta de Jonás em Jonas 1:1 e 2. Isaías respondeu esse chamado que Deus tinha feito para cumprir com o seu propósito. E nessa noite eu quero falar com vocês de 3 pontos de como Isaías respondeu ao chamado que Deus lhe fez. Número 1, uma visão exaltada de Deus. Quero que leia comigo lá em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua vez enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O Deus, o Shaddai, que se revelou para Abraão, é aquele que tirou Abraão de Ur dos Caldeus para a terra prometida. Abraão se moveu quase 1.000 quilômetros. O Deus que se revelou a Moisés como Eu sou, é o mesmo que o envia a Moisés do deserto ao Egito para redimir seu povo. O Deus que se revelou a Jeremias como aquele que renovou suas misericórdias a cada manhã, é aquele que o envia a um povo rebelde que não quer segui-lo. O Deus que se revela a Jonás como Deus de toda misericórdia é aquele que o enviou para resgatar os ninivitas de seus pecados, sendo eles um povo cruel. E o Deus que desceu sobre Jesus no Jordão e o proclamou como seu filho amado é o Deus que envia a seu unigênito aos homens que acabavam por crucificá-lo na cruz. Deus é o maior missionário e cada um desses envios foi acompanhado por uma grande visão para mostrar sua glória. Cada um daqueles que tiveram uma visão, Abraão, Moisés, Jeremias, Jonás, Jesus e agora Isaías, responderam ao chamado para cumprir com a grande comissão. Isaías diz no versículo 1: Eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado.
o lugar geográfico não importa tanto de onde Isaías estava. O importante é que o Isaías olha para um Deus em seu trono, alto e exaltado, com serafins ao seu redor, e eles proclamavam: Santo, Santo, Santo. Só uma visão alta e exaltada de um Deus 3 vezes santo pode te manter durante 50 anos, assim como Isaías, fazendo um trabalho missionário em um lugar que não é o seu, e ainda você possa ser fiel a seu Deus. Isaías olha para esse mesmo Deus, rodeado de serafins que foram criados para ministrar na sua presença. Nem mesmo ele podia enxergá-lo. Diz: com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Nem os mesmos serafins tinham a oportunidade de ver a esse Deus, a glória de Deus. Diz o versículo 4: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Se o templo tremeu, eu acho que o Isaías também tremeu, a ver a glória de Deus. Deus sabia que o Isaías ainda não estava preparado para o seu chamado. Deus não faz a pergunta do versículo 8, que mais para frente a gente vai falar disso, para responder-la. Não, Deus primeiro prepara a Isaías nessa visão, para que ele possa responder a essa pergunta e, portanto, responder para seu chamado. Deus deu uma visão a Isaías alta e exaltada de quem ele é. Verso 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja. Isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Isaías teve uma visão exaltada de Deus e também teve uma preparação para o chamado. Todas aquelas coisas que antes para o Isaías eram grandes, agora ficaram pequenas. Desse momento em diante, elas se tornaram como nada. Isaías olha para esse mesmo Deus rodeado de serafins que foram criados para ministrar na presença de Deus. As palavras de Isaías são: ai de mim, estou perdido. Imagino ao Isaías nervoso ao ver a glória de Deus, o Isaías pensando que não tinha nada para fazer. O que eu faço? Ele parecia sujo, incapaz, condenado, enquanto viu a glória de Deus. Isaías pensou e falou: estou diante de um Deus 3 vezes santo, que se encontra aqui com um homem 3 vezes pecador. Se o Deus é santo, 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 eu sou pecador, pecador, pecador. Isaías sentiu-se despedaçado, desintegrado, praticamente, literalmente no original, morto, aberto, desintegrado nesta visão. E Deus sabia que Isaías tinha para frente 50 anos de ministério.
E nesta visão ordenou um anjo que fizesse uma coisa para preparar o Isaías. Verso 7. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdonado. Isaías foi preparado e depois de ter essa experiência, depois de ser perdonado de seus pecados, ele está pronto para ir e fazer seu trabalho. Depois de seu pecado for perdonado, ele ficou pronto. Seu pecado já foi perdonado. Você está pronto para esse trabalho que Deus deu para ir, para fazer, para pregar o Evangelho. Não fique ali em casa, não fique muito sentado, dormindo. Se levanta, se prepara e vá. Quando o nosso pecado é perdonado, a gente já está pronto para ir, para entender o nosso chamado. E você estará disposto para ir fazer qualquer trabalho, em qualquer condição, em qualquer lugar. Assim como Isaías. Uma visão exaltada de Deus, uma preparação para o chamado. E em terceiro lugar, uma resposta para o chamado. Verso 8. Então, fala Isaías, ouvi a voz do Senhor conclamando. A pergunta mais importante: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, a resposta do Isaías: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Irmãos, temos que levantar o nome de Deus. Temos que levantar a grande comissão. Mas isso só acontece a partir do momento em que a gente tem uma visão maior do Deus a quem nós servimos. Um Deus soberano que controla todas as coisas no universo. Um Deus que trabalha para a glória de seu nome e para o benefício das suas criaturas. Nessa ordem. Eu vou a pregar o Evangelho. Primeiro, para a glória de Deus. E segundo, para o benefício do homem. O centro do Evangelho não é o homem. O centro do Evangelho é Cristo. A glória de Cristo. Se queremos uma grande colheita missionária, temos que elevar a imagem de nosso Deus. A resposta de Isaías: e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Qual que é a sua resposta? Deus está te fazendo um chamado. O que você vai responder? O missionário deve ir ao campo missionário para resgatar homens e mulheres em perigo de uma condenação eterna, confiando na palavra de aquele Deus soberano, confiando na palavra que sai da sua boca com apenas um só propósito: glorificar a Cristo. E Deus informa a Isaías que ele vai pregar sua palavra a um povo com um coração endurecido. Ainda assim, ele aceita o chamado e permanece por 50 anos pregando o Evangelho. Uma visão exaltada de Deus, uma preparação para o chamado e uma resposta para o chamado. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me. Você é chamado para pregar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, em todo lugar, em toda nação, de todo o povo. Isaías tive uma visão exaltada de Deus, uma preparação para o seu chamado e uma resposta para o chamado.
Qual é a sua resposta a esse chamado que Deus está te fazendo na sua vida? E eu quero concluir com essa palavra. Quando a minha visão de Deus é pequena, minha paixão pela obra de Deus é pequena. Meu sentido de responsabilidade pela causa de Deus é pequeno. E minha permanência na obra de Deus também resulta pequena. Qual que é nossa visão de um Deus global que morreu por todos? Apocalipse 7 fala disso. Gente de todo povo e nação, louvando somente Ele. Irmãos, muito obrigado por esse tempo de aprender da palavra de Deus. E só fique atento ao chamado de Deus ao seu coração. Ore a Deus, peça a Ele para você ter uma oportunidade de pregar no Evangelho, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, perto da igreja, perto da sua casa, onde seja que você for, pregue o Evangelho de Cristo. Muito obrigado, boa noite. Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés
que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas.